chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Para você, então, construir a sua opinião. O presidente Bolsonaro reagiu à proposta do governador do Maranhão, Flávio Dino, de construção de um pacto por emprego. O presidente disse que a sugestão é contraditória, pois o governador quer mais trabalho, mas continua com o estado fechado. O tema de hoje é: um pacto entre governadores e o presidente é possível? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Tomé Abduch, de volta, empresário. Boa noite, Tomé. Boa noite, Mona Lisa. Bem-vindo. Bom, o debatedor Caio Coppola está afastado nos próximos dias por questões de saúde. Feito, então, o esclarecimento. Tomé, suas primeiras considerações, por favor. Um pacto entre os governadores e o presidente é possível? Nós precisamos relembrar algumas coisas para isso. Quando a pandemia se iniciou, o Supremo Tribunal Federal determinou que a competência para as decisões relativas às ações de combate ao Covid-19 eram de responsabilidade única e exclusiva dos governadores do Estado. Naquele momento, muitos governadores se utilizaram de oportunismo e uma abordagem política que se dizia baseada pela ciência. Porém, se diziam salvadores de vidas e, na verdade, buscavam somente justificativas populistas visando atender suas agendas. Segundo um estudo publicado pelo economista Marco Kolanovic, chefe global de pesquisa do JP Morgan nos Estados Unidos, o lockdown falhou e destruiu milhões de meios de subsistência em todo o mundo, causando um colapso sem precedentes e mais mortes do que o próprio vírus. As ações foram tomadas em momento errado e de forma ineficiente, as quais destruíram empresas, empregos e vidas de forma irreparável. Ou seja, mais uma vez, o presidente Bolsonaro tinha razão. O seu jeito de se comunicar pode não agradar muitas vezes apoiadores e opositores pela forma, mas uma vez que já conhecemos a sua personalidade e sua forma pouco polida, deveríamos retratar o conteúdo, que na sua grande maioria é assertivo e pensando na população brasileira. Mais de 700 mil empresas já fecharam suas portas desde o início das medidas irresponsáveis tomadas sob única e exclusiva responsabilidade dos governadores. Somente o estado de São Paulo deixou de arrecadar mais de 7 bilhões por semana de tributos. O dinheiro do povo, o meu, o seu, o nosso dinheiro foi gasto de forma irresponsável. Hospitais de campanha nunca foram utilizados. Materiais e equipamentos foram superfaturados. Estão aí as operações da Polícia Federal que comprovarão tudo isso. O lockdown falhou e destruiu milhões de meios de subsistência em todo o mundo, causando colapso econômico sem precedentes. Embora muitas vezes ouvimos que o lockdown são motivados por modelos científicos e que existe uma relação exata entre o nível de atividade econômica e a disseminação do vírus, isso não é verdade. Praticamente em todos os lugares, as taxas de infecção diminuíram após a reabertura dos locais. Isso é um fato. Nós tivemos casos de câncer que foram ocasionados pela falta de trabalho, pelo nervoso que as pessoas passaram, derrames que não foram tratados, os riscos aumentados de suicídios que foram em quase 600%. Nós estamos alarmados com o que parece ser uma falta de consideração pela saúde futura de nossos pacientes. Milhões de vítimas de um lockdown contínuo estão ocultas à vista de todos, mas serão chamados de alcoolismo, falta de moradia, suicídio, ataque cardíaco, derrame ou até uma insuficiência. Nos jovens, isso será chamado de instabilidade financeira, desemprego, desespero, dependência de drogas e outras muitas coisas. Mas, na verdade, foram os senhores governadores, nas suas atitudes irresponsáveis, que levaram nosso país a esse caos econômico que nós nos encontramos e em nada melhoraram a situação do coronavírus no nosso país. Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, Tomé. Seja bem-vindo de volta. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Hoje eu vou convidar o espectador da CNN a imaginar comigo uma breve historinha hipotética sobre um casal em uma severa crise conjugal. Vamos imaginar que esse casal está passando por uma situação traumática. O filho deles está passando por um sério tratamento que já se alonga por vários meses. Além do medo de que algo pior possa acontecer com o filho, o casal começa a passar por uma crise financeira. O tratamento, pouco a pouco, começa a minar as economias daquela família.
A dor do presente e a preocupação do futuro vão gradativamente tirando as forças daquela família, daquele casal, que já não consegue mais nem se lembrar dos laços de afeto que os fizeram se unir em comunhão um dia. Conforme a situação da criança se agrava, as brigas do casal vão se tornando mais sérias. Inconscientemente, um começa a acreditar ao outro as causas de todos os problemas. Começam as divergências sobre o futuro do tratamento. Surge a hipótese de fazer um tratamento no exterior, muito caro, mas que pelas experiências internacionais tem se mostrado muito eficiente. Ou continuar com um tratamento, digamos assim, mais barato, que não colocará em risco todas as economias do casal. Economias essas que foram destinadas ao próprio futuro da criança, à sua educação, às suas atividades complementares, à sua faculdade. O pai não acredita nesse tratamento. Ele acha que é um exagero, que a criança está respondendo bem aos procedimentos até agora. A mãe não quer correr qualquer risco. Consultou os maiores especialistas no assunto e quer o tratamento mais eficaz para essa criança, ainda que tenha que vender até a sua última muda de roupa. Um dia, em uma briga presenciada por toda a família, eles param de se falar. Passam a dormir em quartos separados, não tem mais contato, não tem mais clima para permanecerem juntos. A situação da criança não melhora e essa briga só piora toda a situação. Semanas se passam carregadas de silêncio, de mágoa, de rancor, de dor. Um casal certamente não pode viver assim. E, acima de tudo, aquela criança precisa dos seus pais, mais do que nunca. Ela precisa que eles se mantenham unidos, que trabalhem juntos, que se sinta amparada, protegida, abraçada. E, para isso, ela precisa da harmonia entre os pais. A mãe, sempre a mãe, resolve ceder. Mesmo depois de todas as brigas, de todos os insultos, de todas as palavras cortantes, ela resolve colocar as diferenças de lado. Ela sabe que continua tendo divergências, mas que essas divergências precisam ser colocadas de lado, porque esse é o modo de salvar a vida dessa criança. Então ela envia uma carta para o marido. Abre seu coração, se mostra pronta a se reconciliar, se não para sempre, ao menos enquanto perdurar esse tratamento, enquanto essa preciosa vida estiver em risco. Ela propõe que eles trabalhem juntos para esse fim. Mas sabe o que ela recebe em troca, caríssimos telespectadores? Acusações. Acusações de estar fazendo tudo errado, acusações de não saber o que é o melhor para a criança, acusações de que o problema que ela quer resolver está sendo causado por ela própria. É claro que nesse momento uma lágrima escorre pelo rosto dessa mãe, mas ela não cede. Ela sabe que o que está em jogo ali não é o seu próprio orgulho, o seu próprio brio. Ela engole a sua vaidade e tenta novamente, porque é isso que as verdadeiras mães fazem. Elas não pensam nelas, elas não pensam naquilo que é bom para elas, mas sim no que é melhor para os seus filhos. Elas colocam suas imagens, seu bem-estar, seu brilho, a sua própria vida abaixo da defesa da vida dos seus filhos. O governador Flávio Dino, em um ato de suprema generosidade e empatia, chamou o excelentíssimo presidente da República ao diálogo. Em um ofício endereçado à presidência da República, o governador ressalta os grandes desafios de ordem humanitária impostos pela pandemia. Ele alerta para a crescente taxa de desemprego, segundo os últimos dados do IBGE, e relembra a entrevista do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Saxida, segundo o qual esses dados sequer correspondem à realidade, pois são muito maiores. E, de fato, os dados do IBGE só computam as pessoas em busca de emprego. E muitas pessoas que ficaram desempregadas durante a pandemia ainda sequer estão procurando emprego, por conta da própria pandemia e por conta do auxílio emergencial, que uma hora vai acabar. A situação do desemprego, portanto, é preocupante. E nesse cenário, Flávio Dino, mesmo sendo tão atacado, mesmo sabendo do ódio visceral do presidente por pessoas com orientação política de esquerda, como é o caso dele, humildemente suplica por uma reunião, apenas por uma reunião. Não faz reivindicações, não faz ataques, insinuações, nada. Só pede uma reunião que seria conduzida pelo próprio excelentíssimo presidente da República, para que se discuta um pacto nacional pelo emprego. Mas ele é recebido com ironia, com acusações. Na história inicial, parece que o pai está mais preocupado com ele mesmo do que com a própria criança. E, infelizmente, no caso do presidente da República também. Parece que tem mais interesse em se livrar da culpa pelas sequelas da doença do que de salvar a criança. E a criança, no nosso caso, caríssimos telespectadores, é o povo brasileiro, é a sociedade brasileira. O povo brasileiro está na UTI.
está sofrendo hoje e tem que se preparar para o futuro. E independentemente das divergências sobre o tratamento, sobre as causas, sobre as culpas, os representantes desse povo precisam sentar e conversar. E conversar como adultos. Vamos então ao debate de adultos. Bruno e Tomé, por favor. Olha, Bruno, é muito tocante quando você fala em relação às mulheres. Realmente, as mulheres do nosso país são pessoas maravilhosas, são elas que sempre têm a família, né, e o respeito acima de tudo, são elas que cuidam de nós. Aliás, as mulheres são melhores do que os homens em praticamente tudo que elas fazem, são mais competentes, responsáveis, prestativas, onde elas estão existem muito menos corrupção. Então, poderia passar aqui horas falando sobre as mulheres, mas o fato é que você está fazendo uma comparação, no meu ponto de vista, muito complexa, para poder justificar a incompetência desses governadores, principalmente quando você fala em culpa do presidente da República. Nós não podemos ter essa inversão de valores, como sempre é colocado aqui no país. A decisão que foi tomada pelo governador Flávio foi uma decisão que cabia a ele. A responsabilidade foi passada aos governadores em todo o país. E esses governadores se utilizaram destas ferramentas para poderem fazer política e não para cuidar da população brasileira. E agora que eles entenderam que o presidente Bolsonaro estava correto, apesar da sua forma de se colocar, não muitas vezes bem vista, tanto por quem é a favor e quanto quem é contra, eles estão levantando as mãos e pedindo ajuda. Então, eu acho nobre, sim, pedir ajuda, mas é importante deixar claro que foram os senhores governadores que estão destruindo a economia do Brasil por conta das suas atitudes irresponsáveis. Vocês, em momento algum, se preocuparam em levantar uma amostragem de verdade do local onde vocês se encontram, entenderem a região, o tipo de comércio, o tipo de transporte público, para tomar uma atitude assertiva e não a atitude que foi tomada por vocês. E muitos dos senhores, principalmente dos partidos de esquerda, como você mesmo comentou aqui, que nós temos que ter respeito pela ideologia das pessoas, mas os partidos de esquerda, eles sempre têm esse tipo de atitude populista. Fecharam tudo, proibiram as pessoas de trabalharem, agrediram via a força que eles têm pessoas nas ruas, trancaram as empresas e estão quebrando o maior patrimônio que nós temos nesse país, que é o empresariado, que são as pessoas que deram as suas vidas, colocaram a sua cara para tomar tapa, para poder gerar suas empresas e termos empregos nesse país. E é isso que está sendo feito por muitos deles. Eu espero que agora vocês coloquem a responsabilidade dentro de vocês e comecem a ouvir um pouco o que deve ser feito e não fazer o que vocês fizeram nesses últimos meses, destruindo a nação brasileira. Tomé, eu achei que a gente estava falando da esquerda aqui no Brasil e não da esquerda na União Soviética no meio da década de 90, na verdade, no meio do século 20. Não me parece que aconteceu isso, violência, pessoas sendo assaltadas na rua, seja por partidos de direita ou de esquerda, seja aqui em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, que não são estados governados por partidos de esquerda, mas por partidos de centro-direita, no Rio de Janeiro, de direita. Não parece que foi isso que aconteceu. Mas tem um ponto muito importante, Tomé, que a gente precisa voltar, que é sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal que você comentou algumas vezes durante a sua fala. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ele apenas ressaltou, ele frisou aquilo que já há na Constituição, que a competência para as medidas sanitárias é uma competência concorrente. Ele de forma alguma o fez e nem poderia fazer. Ele não exculpou o governo federal de absolutamente nada. Ele não disse que o governo federal estava aquém das suas capacidades. Ele não manietou qualquer poder do presidente da República ou do governo federal. Pelo contrário, os governadores ficaram durante muito tempo esperando orientações gerais do governo federal, que parecia não ter entendido muito bem. Inclusive, recentemente, muitos dos governadores elogiaram a postura do ministro da Saúde interino, o general Pazuello, que disseram que pela primeira vez houve um diálogo. E vamos lembrar que no começo dessa crise houve uma reunião entre o presidente da República e vários governadores. E foi aquele espetáculo dantesco em que se trocaram agressões. Na verdade, não foi uma troca de agressão, eu não posso nem dizer isso, eu tenho que ser justo com o governador João Dória, em que o governador João Dória ouviu uma série de impropérios do presidente da República numa reunião com todos os governadores, sendo gravada. Isso é o que torna difícil um diálogo. E, novamente, eu trouxe essa metáfora inicial
Claro que não é para fazer uma subsunção automática entre a metáfora e o que acontece no Brasil, mas para mostrar que há espaço para o diálogo, que os governadores estão procurando o diálogo e não estão encontrando ouvidos atentos para esse diálogo. Era só isso o meu ponto inicial. Olha, Bruno, eu me impressiono muito com como a gente consegue inverter as situações. E todos nós tínhamos a certeza que eles iam colocar na conta do governo federal o que está acontecendo hoje com a economia no nosso país. As decisões foram sim tomadas pelos governadores e esta responsabilidade é 100% deles. O presidente, durante muitas vezes, sempre da sua forma polêmica de falar, se posicionou com a preocupação com a economia. Nós tivemos o ministro Paulo Guedes, aliás, que é um dos melhores ministros desse país, se colocando também com uma grande preocupação em relação à economia. O governo federal tomou todas as posturas cabíveis para eles, para poder ajudar os governadores, para poder ajudar a população menos favorecida, e foram os únicos que realmente tiveram atitudes efetivas pensando na população. Você tocou no assunto do nosso governador aqui, João Dória, a qual todos os dias nós tínhamos que vê-lo na televisão fazendo aquela conversa onde ele falava ciência, ciência, ciência e a ciência não se aplicava, porque nós percebemos que ninguém conhece essa doença direito. Então foram sim tomadas atitudes precipitadas, foi gasto o dinheiro público, que é do suor do trabalhador brasileiro que recolhe os seus impostos, para criarem hospitais de campanha que não foram utilizados. Nós sabemos que nesse momento que está aí perto de uma eleição, onde nós não temos teto de gasto e não há necessário licitações públicas, foi feito o que eles queriam com o nosso dinheiro, aliás, como tiveram feito muitos deles nos últimos anos, e compras com valores extremamente exagerados, totalmente desproporcionais à necessidade, e agora, nesse momento, vão tentar colocar na conta do presidente da República. Não estou aqui para defender o presidente da República em tudo que ele faz. Eu tenho crítica, sim, em relação a algumas coisas do presidente da República, mas eu acho que na forma, o conteúdo, de forma geral, o conteúdo do presidente é muito a favor da nação brasileira. Vejam pela própria, aquela reunião de ministros que foi vazada. Eles sempre se colocando a favor da população brasileira em todos os ministros. E, na minha opinião, nós nunca tivemos um presidente da República com uma postura pensando na população brasileira como nós temos hoje no Brasil. E não serão os senhores que vão reverter tudo isso, colocando a culpa nele de coisas que não pertencem a ele. Olha, Tomé, você disse que não está aqui para defender o presidente da República, então imagine quando você estiver para defender alguém. Vai ser bem melhor do que o trabalho que muitos advogados fazem por aí. Mas o fato, Tomé, é que a gente tem aqui uma série de estudos, e eu começo por um estudo do Instituto de Química aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que mostram que o isolamento social, sim, é a melhor medida e sim foi eficaz. Inclusive em São Paulo, onde foram utilizados hospitais de campanha e só não teve um colapso no sistema de saúde por causa dos hospitais de campanha. E, felizmente, esses hospitais transitórios puderam ser desmontados e ser levados para outros lugares onde a pandemia está hoje em dia castigando com muito mais veemência a nossa população aqui no estado de São Paulo. Mostra que as medidas de isolamento social que foram severas aqui em São Paulo e ainda não foram suficientes, foram poucas, não se chegou a um nível adequado, elas sim serviram para que a gente não assistisse aquele espetáculo horrendo que nós vimos pela TV na Itália, num país de primeiro mundo, com corpos nas ruas, ou aqui na América Latina. Isso serviu sim, é claro, isso está à margem de qualquer debate. E também saiu um artigo muito interessante, depois eu queria ver o artigo daquele russo que você mencionou, porque eu, de fato, nunca ouvi falar dele. Mas saiu um artigo bem interessante de 3 pesquisadores que são ligados ao Banco Mundial, ao Fed, o Federal Reserve, e o último ao MIT. O artigo, vou fazer uma tradução aqui, ele se chama Depressão Econômica na Pandemia, Intervenções de Saúde Pública, evidências de 1918. Eles pegam um modelo da gripe espanhola de 1918, que foi uma pandemia, que é a única pandemia recente que pode ser comparada ao coronavírus. Na verdade, foi uma pandemia muito pior, matou muito mais gente. E com os modelos que eles identificaram, estudando várias cidades dos Estados Unidos, se demonstrou que, na verdade, aquilo que eles chamam de intervenções não farmacêuticas, que são medidas como lockdown, como isolamento social, elas não tinham qualquer correlação com a depressão econômica.
Pelo contrário, a própria pandemia, os próprios males que esse vírus trazia é que tinha uma relação direta. E as cidades, naquele caso, que tiveram as medidas de isolamento social mais cedo, de maneira mais eficazes, tiveram os melhores resultados econômicos. E nós não temos estudos ainda sérios em relação a isso, porque faltam números, porque falta tempo, nós estamos vivendo isso, mas no mundo parece que é isso que está acontecendo. Vamos pegar o exemplo da Nova Zelândia, que aplicou o lockdown logo de começo, uma mulher valiosíssima, a primeira-ministra neozelandesa, que acabou conseguindo erradicar o vírus no país de forma rápida e a economia está voltando. O lockdown, o isolamento social, se feito de maneira correta, ele salva a economia, ele não destrói a economia. Olha, Bruno, você citou aqui a Nova Zelândia. Nós não podemos comparar países diferentes, né? Se você pegar países que são desenvolvidos, onde você tem um nível cultural muito maior, é claro que é muito mais fácil você proteger o cidadão quando essas pessoas têm uma casa, quando essas pessoas têm um lar, quando essas pessoas têm um sistema de saúde coerente, quando essas pessoas têm uma cidade limpa. E é muito diferente aqui no Brasil, onde na grande maioria dos nossos estados nós temos grandes concentrações de comunidades, onde as pessoas vivem se acumulando dentro de pequenos lares, a família inteira dormindo junto, quando você tem esgoto a céu aberto na porta desses locais, onde as crianças inclusive brincam, onde as pessoas não conseguem manter a sua higiene pessoal porque falta água, porque não tem álcool gel, porque não tem Netflix e porque não tem a condição de poder estarem como a grande maioria das pessoas que estão em casa hoje e acham que esse lockdown ele está fazendo bem para o país. No meu ponto de vista, isso não é verdade. É muito difícil para a sociedade brasileira, que não tem dinheiro para comer, se manter dentro hoje das suas casas, sem nenhum tipo de perspectiva. E fora o desespero que está dentro de cada um deles pelo fato de não ter um emprego. São mais de 700 mil empresas que fecharam as portas aqui no Brasil. Isso não é brincadeira. Esses empresários, eles quebraram, eles não retomarão as suas empresas, eles não gerarão novos empregos. E aí eu quero ver vocês continuarem repetindo esse discurso que nosso país hoje tomou as posturas corretas em relação à pandemia. Nós devíamos ter tido um isolamento um pouco mais responsável, entendendo cada região, tomando as posturas corretas, verificando o sistema de saúde, em que nível ele estava de ocupação, e não somente para tudo, tranca tudo, quando muitas das cidades do Brasil não tinham nem casos de coronavírus, nós já estávamos parando a nossa economia. Então eu discordo veemente dessa colocação que está sendo colocada e eu quero deixar mais uma vez claro, a responsabilidade disso é dos senhores governadores. E a questão não é vir aqui como até sendo comparado como um advogado para defender o presidente da República. Nós temos que ter a coerência de defender o que está correto. Se tiver coisas da esquerda que estejam corretas, nós vamos defender também. Neste momento, no meu ponto de vista, as atitudes do presidente foram sim, deveriam ter sido tomadas, mas infelizmente não foi o que nós vimos. Olha, se nós tivéssemos realmente implantado aquele plano inicial do presidente da República, que era um plano que foi completamente descartado posteriormente, que era o famigerado isolamento vertical, nós teríamos um estado de catástrofe no Brasil hoje. Primeiro porque aquilo não era científico. Primeiro porque aquilo não tinha qualquer amparo. Era baseado no mero e no puro achismo. Os dados, as estatísticas, todos os modelos matemáticos mostram que onde existiu isolamento social, se conseguiu contornar e achatar a curva de contaminação. E isso é claro. E quando nós estamos falando em medidas preventivas, Tomé, a gente tem que tomar essas medidas antes de acontecer. Não adianta a gente colocar o lockdown quando o vírus já está circulando. Eu concordo com você que deviam sim ter sido tomadas medidas de isolamento social responsáveis, medidas de isolamento social adequadas. E essas medidas eram um isolamento mais rigoroso no começo, que pudesse impedir o alastramento desse vírus como tem hoje no Brasil. Ora, o Brasil é hoje o epicentro da pandemia no mundo. Nós nos acostumamos, nós chegamos ao absurdo de nos acostumar a olhar no noticiário e ver um número de 1.000 pessoas mortas todo dia. 1.000 pessoas. A gente conseguiu se dessensibilizar. Quando todos os países da comunidade internacional olham para a gente e falam: eu não quero mais brasileiro perto de mim. Estão fechando as fronteiras. Os Estados Unidos, o grande aliado desse governo, já rechaçou a política do governo do excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, só ele está certo?
Só ele está certo? Todo mundo está errado? Olha, nós tivemos um caso, né, que foi bem emblemático, que foi em Nova York, nos Estados Unidos, onde houve um isolamento bem rigoroso e onde a maioria das pessoas, ou seja, mais de 60% das pessoas que se infectaram estavam dentro das suas casas, elas não estavam na rua. Então, nós não temos hoje nenhum tipo de estudo que comprove com clareza o que é melhor ou o que é pior ser feito. O que nós entendemos é que sim, foram tomadas medidas muito ansiosas, medidas que foram muitas vezes levadas para o lado político e que não foi feita a lição de casa da maneira correta para que se pudesse tomar essas medidas com mais assertividade. Eu cito aqui um estudo que foi feito na cidade de São José dos Campos pelo prefeito, onde ele fez uma grande avaliação, ele conseguiu fazer uma grande amostragem do número de pessoas infectadas. Isso você consegue fazer com projeções, você pega um número X de pessoas e você faz uma projeção para a cidade. Ele avaliou o sistema de saúde para saber quantos leitos ainda estavam disponíveis e quantos leitos estavam realmente sendo utilizados. Se entendeu a forma de comércio, de indústria e da movimentação das pessoas no transporte público e ele fez uma proposta que, no meu ponto de vista, era muito assertiva, de um isolamento vertical responsável, a qual as pessoas voltariam ao trabalho, iam todas as semanas sendo feitos novos estudos para ver se a epidemia estava aumentando ou não, de tal forma que pudesse ter um balizamento, um equilíbrio da doença com a economia. Não foi o que nós vimos aqui no Brasil. Eu não sei se você teve a oportunidade, mas eu recebi de muitos lugares do Brasil, muitos lugares, pessoas desesperadas, pois não conseguiam entrar dentro dos seus próprios negócios que pertencem a eles, uma única pessoa fazendo algum tipo de venda pela internet, pessoas que não podiam entrar dentro das suas empresas para retirar os bens que lá estavam ou os produtos que lá estavam, onde foram colocadas barricadas na porta desses locais. Nós vimos pessoas andando na praia sem ninguém ao lado delas, que foram presas e muitas delas agredidas publicamente pelas as pessoas que estavam orientadas pelos governadores desses estados e pelos prefeitos a isso. Então, eu não tenho como fazer uma avaliação que não seja uma avaliação péssima da medida da grande maioria dos governadores. Hoje, nós temos um país que está numa situação muito delicada, nós precisamos retomar a economia e uma forma de retomar a economia agora é nós olharmos com realmente a responsabilidade e aprovarmos as reformas que nós temos que aprovar. Nós temos a reforma tributária, que é importantíssima, nós temos a reforma que tem que ser feita política para diminuir o tamanho do Estado, nós temos que fazer com que esse país aqui volte a ser rentável, que o empresário possa trabalhar, que ele possa ter a sua empresa, que ele possa contratar sem burocracia, que ele possa mandar embora sem burocracia, que ele possa vender sem tantos tributos, de uma forma que nem as pessoas que entendem de impostos no país hoje conseguem compreender as entrelinhas da lei. É isso que nós temos que mudar no Brasil. Nós temos que parar com esse discurso que é sempre feito e aonde as pessoas que mais se prejudicam são os trabalhadores, são as pessoas mais pobres, são quem vive nas comunidades, pessoas que não têm oportunidade e são as pessoas hoje que trabalham, que levam o país nas costas, que cuidam dos seus filhos e que não merecem passar o que estão passando. Então eu peço aqui aos senhores responsabilidade com o povo brasileiro, pois nós não aguentamos mais esse tipo de situação. Bom, sobre essa pesquisa, né, de Nova York, 66% dos novos infectados estavam em casa, é preciso que a gente relembre que vários sites de checagem da notícia já disseram que esse dado não é verdadeiro. Eles estavam sim em casa, estavam praticando isolamento social, mas isso não quer dizer que isso era um lockdown. As pessoas estavam saindo, as pessoas iam ao mercado, as pessoas voltavam, e isso quando já havia começado um isolamento social com o vírus circulando. O vírus já havia circulado e muito na cidade de Nova York. E vamos lembrar que Nova York é uma ilha, o que agrava tudo. Então, vários sites de checagem já trouxeram essa informação. Eu recomendo que o telespectador da CNN procure essa informação. E sobre a retomada da economia, eu acho sim que a gente tem que retomar a economia. A gente tem que ser muito responsável em relação a isso. A economia é o que vai fazer as mudanças sociais no Brasil, não tenho dúvida em relação a isso. Mas nós temos que fazer isso com responsabilidade. Fundamentalmente, o que o Flávio Dino, e essa é a pergunta do debate de hoje, eu acho que a gente precisa sempre se manter a ela, o Flávio Dino estava procurando o governo federal para isso, para que fossem tomadas medidas que ajudem a criar novas vagas de emprego que simplesmente sumiram. E esse sumiço sequer aparece nos números ainda. Eu vou retomar aqui a frase do Alfredo Saxida.
Ele diz que lá para setembro, se for retomada a economia, nós vamos ver números gritantes de desemprego. Se fala otimistamente em 18% de índice de desemprego. E é basicamente isso que os governadores estão procurando, até porque a maior parte da arrecadação fiscal do Brasil, e isso você deve saber bem, Tomé, ela é por parte do governo federal. Isso é uma das pautas da reforma tributária, mas tem que ser uma reforma tributária que seja também eficiente, que seja responsável. Não adianta a gente fazer uma reforma tributária para trazer de novo uma CPMF com um nome diferente. Não adianta a gente querer falar em desburocratização das contratações no direito do trabalho para tirar direitos trabalhistas. É importante que a gente fundamente o nosso empresariado, mas é importante que, acima de tudo, a gente dê guarida para a nossa população. Vamos para os argumentos finais agora. Bruno e Tomé, por favor, começamos com você, Bruno. Bom, eu queria terminar dizendo que o debate de hoje foi bastante interessante. Queria parabenizar o Tomé pelos seus argumentos. Eu acho que, acima de tudo, a gente pode discordar profundamente, mas um debate não precisa ter um vitorioso, não precisa ter um derrotado. Na verdade, o debate ele faz para que a gente possa crescer, para que a gente possa, na diferença de ideias, trazer informações melhores. E, para isso, no final, a gente precisa de conciliação, a gente precisa de diálogo. E o que os governadores, e aqui capitaneados muito bem pelo governador Flávio Dino, está tentando fazer isso. É um diálogo social que é recomendado pela Organização Internacional do Trabalho, pela OIT, um diálogo que englobe todos os interessados disso, não só o empresariado, mas também os sindicatos, também os trabalhadores, também a sociedade civil, as organizações civis, as ONGs. Isso é muito importante. O que está se pedindo é somente uma coisa. Eu sei que o presidente se expressa mal, mas eu tenho que acreditar que ele é capaz de diálogo. Tomé, seus argumentos finais, por favor. Bruno, muito obrigado pelas considerações. Também tive muito prazer em debater com você. Eu acho que conversar é sempre muito importante. Nós, brasileiros, nós perdemos a oportunidade de conversarmos, né? Nós tentamos transformar esse país nos últimos anos em nós contra eles. E, na verdade, nós somos todos brasileiros e nós lutamos pelo mesmo objetivo. Então, eu faço aqui um agradecimento às suas considerações e vamos manter sempre esse bom nível de debate para que as pessoas em casa possam realmente pensar, possam avaliar e possam ter a oportunidade de ouvir dois pontos de vista e formar a sua própria opinião. Eu queria só fazer algumas considerações em relação ao que você colocou das pesquisas que aconteceram em Nova York. Eu, particularmente, prefiro acreditar num prefeito de Nova York, nos Estados Unidos, do que em alguns governadores aqui que são de partidos comunistas. Partidos esses que, nos últimos anos, tiveram a oportunidade de governar o Brasil, causaram caos, corrupção, destruição, afastaram as famílias, tiraram os nossos valores e hoje, depois de passarem por tudo isso e tentarem fazer de tudo para destruir o governo, eu não digo aqui o governo Jair Bolsonaro, é o governo do Brasil, é o governo que, se der certo, vai dar certo para todos nós. Eu, inclusive, apesar de ter um viés de direita muito claro, quando o presidente Lula foi eleito, eu torci para dar certo. De maneira nenhuma eu pensava em sabotar qualquer coisa, eu torci para o Brasil dar certo, mas infelizmente não foi o que aconteceu e nós temos que corrigir agora. E hoje a bola está na mão do ministro Paulo Guedes nas importantes reformas que têm que acontecer no país. Se nós não fizermos as reformas, principalmente a tributária, o Pacto Federativo, a reforma política e também vendermos esse monte de patrimônio que nós temos hoje que só causa um prejuízo para o Brasil, que são as estatais, vai faltar dinheiro para o que realmente é necessário, que é a educação, em primeiro lugar, não tenha dúvida, saúde e segurança pública. Obrigada, Bruno. Boa noite. Tomé, obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite, Mona Lisa.